Não é uma questão de nome, é uma questão de projeto, né? Eu acho que são sinais muito alvissareiros, assim, né? E São Paulo também, enfim, com pré-candidaturas interessantes, né? Eu acho que a gente tem coisas muito bacanas, assim, para esse ano no Brasil. Não dá para desanimar, não, que é o que eles querem, né? E principalmente motivar as pessoas, né? Para a política, né? De que é a saída, né? De que é fundamental, né? Não é a única, né? É importante se organizar também fora dos espaços institucionais, né? Mas os espaços institucionais são muito importantes, né? E principalmente apostar na cultura, né? De novo, não é à toa que eles batem tanto no Gramsci, né? O Gramsci é Uhum. o filósofo que dizia, olha, o centro da política não é a economia, é a cultura, né? Ao contrário do Marx, que, enfim, que tinha uma outra visão e que já tinha feito uma revolução em termos de pensamento, né? Mas foi no período dele, né? Quer dizer, o Gramsci ao sucedê-lo, logicamente, como a Rosa Luxemburgo já tinha feito também, já tinha de agregar uma outra visão, né? Essa parece ser uma dificuldade, fazer esses saltos assim, dentro do seu momento apropriado. Por exemplo, de repente discutir não apenas Marx, porque, na verdade, a população em geral não consegue entrar nesse discurso. Né? Não Exato. fica separada, ela não tem a menor noção de nada. Ela vai Eu acho pelo que instinto. É, e na verdade, quer dizer, as formas de informação da população em geral são muito reduzidas, né? E os espaços de socialização, mais ainda, né? Quer dizer, as pessoas basicamente recebem informação pela televisão ou agora por grupos de WhatsApp, mas que também sofrem de grande manipulação, né? E os espaços de socialização, e o Lula até diz isso essa semana, né, ele se restringe muito às igrejas, né, Uhum. sendo que as igrejas neopentecostais, enfim, conseguiram visualizar isso de uma forma mais arguta, né, então é muito complexo, quer dizer, se a gente não pensar em novos espaços de socialização, em novas formas de socialização, e isso, olha, passa, na verdade, por dizer bom dia para as pessoas na rua, enfim, né, que é uma coisa que se a gente for pensar, que no interior, quando a gente ia por uma estrada que você encontrava alguém, você não deixava de saudar, tirava o chapéu, seja lá o que foi, enfim, cumprimentava, as pessoas cumprimentavam, nunca na estrada, né? E hoje a gente não consegue fazer isso em espaço, até na academia, que a gente encontra as mesmas pessoas todos os dias e não se cumprimenta, né? Uhum. Então, assim, acho que tem que passar por isso, quer dizer, uma revolução dentro da gente, né, de perder o medo do outro, né, o meu analista costuma dizer, olha, quando a gente era pequeno, diziam pra gente, não fale com estranhos, só que a gente cresceu, né, então hoje a gente tem que falar assim com os estranhos, né, tem Sim. que, né, e outro dia eu fui atravessar aí a perimetral, e aí veio um rapaz que é morador de rua, ele tem dificuldade de falar. E aí e a gente atravessou, e naquela ilha ali do meio, aí estavam as duas moças assustadas. Daí eu fui falar com ele, conversamos, não sei o quê. E eu sempre tenho enfim, uma barrinha, uma mariola, uma paçoca. E aí, quando nós atravessamos a outra parte da rua, as meninas diziam, muito obrigado. Eu falei, olha, daí eu fui desesperado. Eu falei, olha, na verdade, ele é um morador de rua, ele não representava perigo nenhum, né? Eu falei, olha, Exatamente. né, mas foi aquela coisa, quando a gente é pequeno, realmente dizem pra gente não falar com extremo, mas nós crescemos, né? Nós somos adultos, né? Sim. E se a gente Agora, não fala, né, uhum. fica muito difícil saber da vida do outro, né? Mas Milton, a gente está ficando meio revolucionário ser humano apenas, entende? Porque quando você vê uma pessoa em situação de rua, um mendigo, tu leva medo. E quando tu vê um homem de Sim. bem num carrão, bom, tá ali uma pessoa, só que ela desce com um revólver e te dá, te mata. Sim, Quer você dizer, pode tá notar quando as pessoas muito são louco. assaltadas, elas dizem, era uma pessoa bem vestida, né? Quer dizer, a Aham. gente julga por isso. A nossa sociedade ela é assim, né? Como ela é tão estratificada, né? Ela julga por isso, né? Ela julga pela roupa, né? E pela aparência, né? E pela cor, né? Isso não se diz, mas é evidente, né?
Então, enfim, tem tudo isso, né? E a gente tem que mudar isso, né? A gente tem que ter outro olhar, senão realmente a gente não, né, não entra na vida do outro, né? A gente não vai sentir compaixão, porque você não sente compaixão por algo que você não conhece, não tem como, né? O Leonardo Boff também trabalha muito isso, né? E talvez os espaços que a gente ainda tenha para, digamos assim, usufruir dessa possibilidade ainda seja uma espécie assim de MST que está fora desse espectro de religião, mas que é um espaço de convivência. Na verdade, o MST sai também, sai também da Igreja Católica em grande parte. Mas, e tem, né, uma moral muito parecida, enfim, uma ética muito parecida. Eu acho que sim, quer dizer, na verdade a gente tem, e a gente também tem que ter um olhar, acho que mais amplo para toda a questão de religiosidade, né, e principalmente nesse momento em que as religiões de matriz africana estão sendo tão agredidas, né, e no momento em que você tem justamente o Francisco fazendo movimentos super interessantes e sendo, enfim, né, muito agredido por isso, né? Então, eu acho que a gente tem que ter esses olhares e também isso, quer dizer, toda a questão agroecológica, né? A forma nova de produzir do MST, a forma nova, né, de convivência dentro dos assentamentos, né, de propor um outro tipo de economia, que é o que o Francisco também está propondo, né? Então, enfim, eu acho que a gente tem que estar ligado nessas propostas todas, né? Sem dúvida. E a Venezuela? Olha, a Venezuela se mantém, né, apesar de toda a cobiça internacional, né, você vê que eles estão conseguindo caminhar com imensa dificuldade, mas estão conseguindo, né, apesar de toda a agressão dos Estados Unidos, apesar de toda a agressão dos títeres aqui, né, latino-americanos, o Brasil em primeiro lugar, né, e estão conseguindo, né, estão conseguindo trilhar seu caminho, né, a Telesur sendo também, né, eu estava vendo agora, enfim, criaram até um grupo de WhatsApp falso, né, fake, da Telesur, enfim, eles estão informando isso. Então, é muito importante, né, o que a Venezuela tem feito, né, e agora, com a Argentina e com o México, já há uma possibilidade, né, de você trancar os malucos, né, ou seja, Brasil, Colômbia, enfim, né, os que são as colônias dos Estados Unidos neste momento, né? Então, eu acho que a situação da Venezuela melhora muito, né? Enfim, a Argentina tem um corpo diplomático excepcional, tem uma política externa, enfim, reconhecida pelo mundo todo, né? E, principalmente no período dos Kirchner, né? Então, enfim, eu acho que tem condições. O México está indo muito bem também, tem uma política externa, enfim, tradicional para o Caribe, para a América Latina, né? E tem demonstrado isso, inclusive não reconhecendo o governo ilegítimo da Bolívia, como a Argentina também não reconheceu, né? O fato do MAS estar em primeiro lugar nas intenções de voto na Bolívia é muito promissor também, né? Apesar de todo o desmonte que tem feito lá, né? Inclusive fechando rádios comunitárias, etc., né? Eu acho que a gente tem perspectivas boas aqui na América Latina, né? E acho que a gente, enfim, também aqui no Brasil, com as eleições municipais, pode, enfim, trazer uma nova esquerda, né? Uma nova visão de democracia, de unidade democrática, né? Acho que não estamos mal, não. Sabe que tem uma informação da Bloomberg, que aí a gente não sabe a fonte, né, mas é ela que está revelando que o governo do Nicolás Maduro propôs conceder ações majoritárias e controle da indústria de petróleo da Venezuela a grandes corporações internacionais, segundo a Bloomberg, está anunciando hoje. Olha, o Maduro negocia com os Estados Unidos, isso ele admitiu e o Trump também admitiu, né? Agora, os termos em que isso se faz, bom, há vários arranjos, né? Sem dúvida, a Venezuela teria muita dificuldade de explorar toda aquela reserva sozinha. Agora, em primeiro lugar, eles estão dando prioridade, evidentemente,
aos aliados, né? Sim. Portanto, Rússia e China, né? Agora, certamente não estão fechados, e até também por provável visão estratégica da Rússia e da China, não estão fechando a porta para as transnacionais do Ocidente, né? Não. A espanhola Repsol e a italiana Faz todo Eni, sentido. Spa. Faz todo sentido, faz todo sentido. Sim, porque ele também não é oceanocesco, né? Ele ele não tem essa posição. O tamanho da reserva venezuelana é tão grande que realmente, quer dizer, e a necessidade de que, de alguma forma, se dê resposta aos anseios, né, de saúde, educação, etc., né, num curtíssimo espaço de tempo, porque, lógico, quando você tiver eleições, enfim, imagine que o imperialismo vai botar um fogo alto, né, na oposição, enfim, e aí é muito importante que o Maduro possa dar respostas no campo social o quanto antes, né? Então, realmente, lógico, a entrada... Os sandinistas fizeram isso também no período da contra-revolução, enfim, né? Eles também foram abrindo, e hoje mais ainda, né? Foram abrindo a economia, agora, evidentemente, mantendo o controle estratégico sobre os recursos naturais, né? Que é o que importa, né? Que aqui é justamente o caminho inverso. O caminho inverso, exatamente, é o que nós não estamos fazendo, é a destruição da Petrobras, né? Que foi o que também o imperialismo fez no México, né? Hoje a Pemex é reduzidíssima, né? Enfim, os esforços para retomar a Pemex hoje são ciclópicos, né? Sim, porque uma coisa, Milton, que eu vejo de vez em quando, assim, em algum grupo, alguém diz, não, nós retomamos o poder e reassumimos as estatais vendidas. Só que existe, no direito internacional, tem, assim como em qualquer direito, tem aquele contrato absolutamente correto, perfeito e que ninguém pode quebrar, né? Não, as coisas não são assim, não. Infelizmente, enfim, acho que as pessoas pensam isso também para tentar, de alguma forma, não sentir tanta dor pelo que está acontecendo e não se desesperarem, né? Mas, de fato, não é assim, né? Sim, mas vou me enganar para ter um motivo para lutar, é isso? Não, às vezes precisa de uma anestesia, né? É verdade. A quantidade de anestesia varia de acordo com cada um. Não, é que, sabe que conversando assim, a gente começa a juntar alguns pontinhos para poder compreender o processo, porque a massa mesmo está interessada agora no preço da gasolina, no preço do ônibus, do coletivo. Eles não têm tempo para organizar a cabeça em termos, né, de necessidades, de luta, de hegemonia e essa coisa toda não chega na massa. E aí como é que a gente conversa com ela? Eu continuo achando que são nos espaços de sociabilidade, assim, né, que você consegue conversar, né, com o Uber, né, na academia, na rua, com quem, né, são nesses espaços que tem de ir conversando e porque aquilo, até porque eles são muito reduzidos, né? Então, quem frequenta igreja, quem, enfim, né, mesmo ali na venda, onde vai, enfim, né, tentar trabalhar isso, tentar conversar e não é fácil, né? Em geral as pessoas vão ao supermercado, até hoje não vão nem na venda mais, né? Mas ainda assim tem de usar todos esses espaços, né? Porque as pessoas também muitas vezes elas abdicam de uma visão ou de uma luta mais estratégica, porque elas não têm a visão estratégica, né? Porque isso, se você for pegar a grande mídia, o que ela faz é justamente impedir que essa visão estratégica venha, né? Então, se você assistir a Rede Globo, principalmente, né, você sai com uma visão de que não dá para lutar, de que é tudo igual, de que tem corrupção para todo lado, de que, né? E assim vai, assim que ela trabalha, né? Foi assim que ela foi tirando as pessoas das eleições, né? E fazendo crer que era necessário alguma coisa, um outsider, né? E que esse seria o Bolsonaro, né?
E isso é interessante se você ver o caso da Itália, agora se reverteu isso, né? Quer dizer, você tem um índice, você dobrou praticamente o índice de comparecimento, né? Na Emília-Romanha, o que é muito impressionante.